Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Assessores, funcionários da casa, declaro então aberta a reunião ordinária do dia de hoje. Solicito o secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, temos quórum regimental suficiente para darmos início à sessão. Obrigado, secretário. Solicito que faça a leitura do texto bíblico. Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Palavra do nosso Deus. Graças a Deus. Peço ao secretário, então, que providencie um minuto de silêncio para todas as vítimas da Covid-19 que perdemos nos últimos dias. Obrigado, secretário. Consulto os demais vereadores. Se há concordância na dispensa da leitura da ata da reunião do dia 10 de junho, já encaminhado a todos por e-mail. Não havendo manifestação em contrário, leva como concordância. Nossa sessão de hoje, por problemas técnicos ainda, a gente não está conseguindo transmitir pelo Facebook, mas está sendo transmitida pelo canal da Câmara de Vereadores pelo YouTube. Secretário, dê conhecimento aos demais vereadores da pauta dos trabalhos dessa reunião ordinária do dia de hoje. Correspondências recebidas. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Matusalém Barcelos Machado, encaminhando os balancetes relativos ao mês de maio pelo Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal da Infância e Adolescência, em meio magnético para apreciação e análise dessa Casa Legislativa. Indaprev, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial, através do seu presidente Salvador Bastos, enviando os balancetes do Indaprev e do FASP do mês de maio. Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Ademir Packer, e o contador Vladimir Steiner, enviando em e-mail magnético arquivos relativos ao mês de maio de 2021, contendo o relatório de empenhos emitidos, balancete mensal, comparativo da despesa orçada e a realizada, que foi empenhada. Informam ainda que não houve demonstrativo de receitas e decretos de movimentação orçamentária. Caixa Econômica Federal, informando que o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 8 de junho, no valor de R$ 89.142,86, na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Indaial, assinado em 21 de maio de 2018, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento, que tem por objeto pavimentação de ruas no município de Indaial.
e também comunicam a liberação de recursos financeiros em 10 de junho de 2021, no valor de R$ 222.857,14, referente à parcela do contrato assinado em 21 de maio também de 2018, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto a pavimentação de via pública urbana no bairro Tapajós, município de Indaial. Ofícios do Executivo. Gabinete do Prefeito André Luiz Moser e secretarias, enviando resposta aos requerimentos números 185, de autoria do vereador Márcio Selhorst, e 192, do suplente Wilson Crick. Executivo encaminhando ainda ofício número 91/21 à Comissão de Justiça e Redação, sugerindo emenda ao projeto de lei complementar número 11, que tem por matéria alterar a Lei Complementar 105 de 2010. O ofício foi encaminhado e protocolado em 14 de junho de 2021 pela Comissão de Justiça e Redação. Matéria do Executivo, projetos de lei que estão em apresentação. Número 61/2021, autoriza o aporte financeiro ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do município de Indaial, o FASP, e da outras providências. Projeto de lei número 62/2021, que autoriza a anulação e suplementação no orçamento anual da Fundação Indaialense de Cultura, prefeito Vitor Péteres. Projeto de lei número 63/2021, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Indaial e da outras providências. Projeto de lei complementar número 12/2021, que altera a lei complementar número 37 de 2003 e da outras providências. E projeto de lei complementar número 13/2021, que autoriza o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, o SINV, a promover a concessão de direito real de uso de parte dos imóveis de sua propriedade para os fins que disciplina e da outras providências. Obrigado, secretário. Encaminhe, então, os projetos às suas referidas comissões. Vamos, então, à matéria da ordem do dia, secretário. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 43/2021, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Indaial e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Batata, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidade que acompanha nossos trabalhos, meus cordiais cumprimentos. Senhor presidente, pedindo pela ordem, antes do projeto entrar em discussão, eu gostaria de solicitar a vista do mesmo, tendo em vista que eu consultei alguns servidores da área da assistência social e eles informaram que não foram ouvidos a respeito do projeto, tem inclusive sugestões a serem feitas. Então, eu gostaria de poder pegar o projeto, marcar uma reunião com esses servidores e apresentar à comissão e também aos senhores vereadores as sugestões eventualmente apresentadas por eles. Então, fica aqui minha solicitação de vistas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Batata. Pedido de vistas do vereador referente ao projeto de lei número 43/2021 está em discussão. Senhor presidente, posso me manifestar referente ao projeto? Pedido de vistas. Okay. O que está em discussão é o pedido de vistas do vereador Batata. Ninguém inscrito para o pedido para a discussão. Eu vou colocar, então, em votação o pedido de vista. Alguém é contrário ao pedido de vistas? Aí eu vou fazer a votação nominal. Ninguém contrário ao pedido de vistas, então fica aprovado o pedido de vistas ao projeto 43/2021 e ele não entra em votação na data de hoje. Secretário. Senhor presidente, como o próximo projeto é de autoria do senhor presidente, então faço necessário o senhor passar a presidência ao vice para a condução dos trabalhos.
Passo a presidência, então, ao vice-presidente e vereador Jonas Lima. Boa noite aos vereadores, vereadoras, né, as pessoas que nos acompanham pela rede social. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto em discussão. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 51/2021, que denomina via pública Rua Ignez Machado. Autoria, vereador Flávio Molinari. Ninguém inscrito, mesmo está escrito também na palavra, o autor do projeto, o vereador Flávio. Então, coloco em primeira votação o projeto de lei 51/2021, de autoria do vereador Flávio Molinari. Não havendo nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. Passo a presidência novamente ao vereador Flávio Molinari. Obrigado, vereador e vice-presidente Jonas Lima, pela condução do trabalho. Secretário. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 57 de 2021, que institui o Programa de Fomento à Produção Artesanal de Cerveja e sua comercialização no âmbito do município de Indaial. Autoria, vereador Roger Knippers. Obrigado, secretário. O projeto de lei número 57 de 2021 está em primeira discussão. Com a palavra o autor, o vereador Roger. Senhor presidente, cumprimentando a todos, gostaria que o secretário fizesse a leitura da justificativa do projeto. Secretário, proceda de acordo. Justificativa. Objetivo, a exemplo do que vários municípios vêm fazendo no Brasil, é criar um ambiente convidativo e receptor a estes estabelecimentos, bem como estimular os cervejeiros caseiros a se profissionalizarem e impulsionarem seus negócios sem desprezar os cuidados com o meio ambiente. Valorizar a produção e comercialização de cerveja artesanal no município de Indaial, estimular a produção artesanal em observância às práticas socioambientais e sanitárias, expandir a iniciativa privada limpa, sustentável, que não gere impactos ambientais, urbanísticos e sociais no município. Promover os produtores artesanais locais de cerveja, conferindo-lhes valorização e visibilidade social. Promover o turismo e comércio de cervejas artesanais no município, incentivar a formação de profissionais para atuação em micro cervejarias artesanais, também são objetivos deste projeto. Então, o que se remete a esta Casa Legislativa é um projeto de lei que já passou por diversas câmaras de conversação e análise e que agora segue para a apreciação dos nobres edis. Obrigado, secretário. Com a palavra, então, o vereador Roger. Agora sim, senhor presidente, agradecer ao nosso secretário Sidney pela leitura da justificativa do projeto. Solicitei a mesma com o intuito de antecipar e justificar a todos o motivo por qual entrei com esse projeto de lei aqui na Câmara. O objetivo, muito claro, fomentar as cervejarias artesanais aqui do nosso município, para que ampliem os seus negócios, para que saiam do anonimato e, consequentemente, fomentem o turismo e o comércio local. Quero aqui também fazer menção ao nobre vereador Diego Pandini, que também é mestre cervejeiro, e gostaria nesse momento também de fazer o convite oficial para que participe desse projeto e para que possamos ampliar ainda mais esse leque na nossa cidade. Muito obrigado e peço o apoio e a compreensão de todos na aprovação desse projeto. Obrigado, vereador Roger. Com a palavra, por 3 minutos, vereador Jonas. Senhor presidente, a todos os vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham, os assessores, servidores dessa casa, mais uma vez um cordial boa noite. Vereador Roger, sou favorável ao projeto, ele vem num momento importante, até porque é eu diria assim, uma evolução, um crescimento nesse segmento, e aqui o senhor lembrou muito bem o vereador Diego Pandini, já conversamos muitas vezes sobre
essa prática, né, vereador? Eu acho que é importante e trazer de forma que vai regulamentar, né, que vai poder o poder público também trabalhar e trabalhar também as ações, as quais nós já viemos discutindo nessa casa, das questões através da vigilância, todas essas resoluções que possam flexibilizar e criar caminhos dentro da legalidade, mas que flexibilize e que possibilite ampliar, né, e que esses empreendedores eles possam ter então essa base legal, todo esse encaminhamento ambiental, enfim, e ser uma ferramenta importante nessa produção e aí levando o Indaial, né, a um conhecimento, a um reconhecimento nacional em todo esse ciclo do turismo, né, vereador Márcio, líder do governo, eu acho que é muito importante. Então, parabéns a você e também importante, né, o seu convite ao vereador Pandini por ele ser o mestre cervejeiro aí também, acho que é bem importante, parabéns por essa atitude e voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, comunidade que nos assiste pela rede social, pela internet. Primeiramente, parabenizar o vereador Roger pela iniciativa. Somos sabedores que Indaial deve ter centenas de cervejeiros que fabricam essas cervejas de modo artesanal e no anonimato, né? Então, comercializando apenas para amigos, presenteando, e a gente é sabedor disso. E esse estímulo para eles saírem desse anonimato, com certeza é de suma importância. Hoje nós temos até curso superior de cervejeiro, nós temos aí a Rota da Linguiça, que a gente até não ouvia mais falar, mas ela está estabelecida em Pomerode, com um novo fomento aí na volta do turismo. Temos aí Rota da Cachoeira, Rota do cicloturismo, dos caminhantes e também a Rota das cervejarias, né? As visitas das cervejarias, que tem muito forte em Blumenau, aí tem Gaspar, Pomerode, vários locais. Em Indaial tem poucas, né? Mas acredito que esse fomento, nós temos até lojas que vendem derivados, né? Ingredientes para os cervejeiros, a gente vê muito bem aí. Parabenizar o vereador, parabenizar também o Diego Pandini, que é um grande incentivador aí da comercialização e a fabricação. Tivemos aqui o vereador Gilson, que passou por esta casa, foi suplente, é professor de ensino superior, ele dá aula, fabricante de chopp também, né? Tem ligação aí. E desta forma a gente impulsiona mais um pouquinho a questão do turismo e a questão também da economia do nosso município. Parabenizar a todos os vereadores envolvidos. Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Batata. Senhor presidente, duas questões a serem pontuadas nesse projeto que eu acho interessante serem mencionadas. A primeira delas, que é a questão da cerveja, assim como o vinho, são questões culturais, que não temos como dissociar das tradições que a nossa sociedade ocidental criou. Então, a cerveja, né, teve a sua origem há mais de 6.000 anos, alguns acreditam a Suméria, outros ao Antigo Egito, mas o importante dizer é que ela vem há mais de milênios, sendo uma tradição, e mais do que isso, um meio de sobrevivência. Até porque, senhores, tanto o vinho quanto a cerveja, elas eram a bebida tradicional para as pessoas, especialmente para os viajantes, porque o tratamento de água assim em garrafinha, como nós temos hoje, ele é algo recente. Nós não tínhamos água encanada, água tratada, garrafinha, e se a gente for estudar a fundo, até mesmo a água, a duração da garrafinha é 1 ano, depois de aberto, 7 dias no máximo, se for em galão, até 15 dias. Então, a cerveja, o vinho e algumas outras bebidas alcoólicas sempre foram um instrumento de conservação do líquido para que as pessoas pudessem tomar durante suas longas viagens. Então, o rum, por exemplo, era adicionado aos barris de água dos viajantes de navios. Então, a cerveja está intrinsecamente ligada à vida dos viajantes e à tradição das nossas populações. E hoje nós vemos aí, e é o segundo ponto que eu quero tratar,
a grande dificuldade que nós estamos tendo daqueles que tentam fazer o uso artesanal de toda e qualquer manifestação cultural, como a cerveja. Nós tivemos um caso revoltante, noticiado pela imprensa, de casos de queijo colonial apreendidos e jogados no lixo, recentemente. E foi notícia nacional, gente. Então, nós estamos aqui aprovando um projeto que espero seja colocado em prática para que nós tenhamos efetivamente ajuda a esses produtores, assim como todos os que fazem a produção artesanal devem ser incentivados e auxiliados pelo poder público para evitar a burocracia. Obrigado, vereador Batata. Com a palavra, por 3 minutos, o vereador Elton. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. O que eu gostaria de complementar a fala de todos os vereadores aqui é justamente isso, desburocratizando, isso abre outras portas, porque hoje quem toma uma cerveja gosta de comer um embutido, uma linguiça, um salame, então vai surgindo outras coisas para essas famílias, para esses colonos, né? Hoje nós temos aqui em Indaial diversas destilarias também. Até sábado retrasado eu fui convidado na rua da farmácia onde que eu trabalho, eu não sabia que existia uma destilaria aí. Meu amigo Felipe me convidou para ir lá conhecer do seu Chuchasque. Vocês precisam ver a estrutura que o homem tem lá. É coisa mais querida do mundo aquilo. E é nosso, é indaialense. O cara leva cachaça para tudo que é canto já do Brasil aqui. Só que tem que abrir essas portas. Hoje nós temos espaços dentro da nossa cidade que pode ser aberto até mais ali para o próprio feirante, que nós temos aqui a feirinha, mas expandir esses lugares, para que esses produtores, para que esse pessoal se junte num final de semana, um traz seu queijo, outro traz seu salame, outro traz sua cerveja, outro traz sua cachaça, e deixa como apreciativo, e ele possa ter ali, mostrar o seu produto. Então, eu acho que esse que é o detalhe que a gente precisa ver, a gente precisa abrir portas, e cada vez mais valorizar esse ganho, que é o ganho familiar, que muitas pessoas, nossos agricultores aqui têm. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Elton. Com a palavra, por 3 minutos, vereador Pandini. Obrigado, presidente. Roger, eu agradeço muito, né, o convite, até nós já tinha conversado, né? Mas eu não posso aceitar porque tu sabe que dá muito falatório, né? Eu acho que para falar de cerveja hoje aqui na Câmara não teria ninguém mais adequado, né? Como eu, né? Pois já fiz vários cursos, inclusive fui até na Bélgica aprender o sistema, né, de fazer a cerveja frutada, no caso, né? Então já fiz grandes estudos nessa parte e não vou aceitar, por quê? Porque com certeza vai dar falatório depois de gente, ele está legislando para se favorecer, né? Como eu sou produtor de cerveja, mas isso não vem ao caso agora, produtor para o consumo, né? Tá certo que tem um monte de amigo que bebe junto comigo, né? O Roger mesmo já experimentou a minha, né, Roger? E parabenizá-lo, né? O Roger que fez o trabalho junto com o Rogerinho, né, Roger? O trabalho de pesquisa, tudo, porque eu e meu assessor, inclusive, nós fomos até Blumenau, em busca para estar estudando, né, uma forma de estar ajudando o cervejeiro caseiro, e até então, na época, nós não tínhamos dado conta, não tinha conseguido chegar num caminho para ter esse incentivo aqui. Então, até tirei umas dúvidas agora, rapidinho com o Roger aqui, conta que eu tinha umas dúvidas, mas, poxa, do jeito que esse projeto está, se ele funcionar, vai funcionar muito bem. Então, também pedir para o governo, que como eu já comentei da outras vezes aqui, nós temos muito produto bom, que nem ele citou aqui, eu nem conheço, até vou lá conhecer isso daí, para ver qual é que é. E nós temos muitos produtos bons, produtores de queijo, como Batata que citou, salames, né, linguiças, outros, né, aperitivos que vieram dos nossos antepassados, alemães, poloneses, né, enfim. E que, gente, é uma coisa maravilhosa. Infelizmente, por conta de empecilhos, por conta de fiscalização, vigilância, não é permitido a produção mousse, né? No caso, os mousse, o melado, às vezes por um empecilho,
né, de uma picuinha da vigilância, né? Então, assim, ó, deixar o pedido aqui que vamos ser mais brando com esses produtores que cresceram comendo isso. Nós crescemos comendo e tomando muitas coisas, né, que vieram dos nossos antepassados e nunca nos fizeram mal. Então, assim, ó, vamos abrir um leque de expansão para esse tipo de negócio e fazendo que nem o Roger está fazendo aí, fomentando, né, o turismo e a comercialização de um ótimo produto de primeira, que são os produtos artesanais. Mais uma vez, parabéns, Roger. Obrigado, vereador Pandini. Ninguém mais inscrito para a discussão. Coloco, então, o projeto de lei 57/2021 em primeira votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade. Secretário. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 58/2021, que altera a lei número 2.979, de 13 de setembro de 2001, que tem o objetivo de alterar a constituição do Conselho Municipal de Indústria e Comércio. Projeto de lei número 58/2021 está em primeira discussão. Com a palavra, vereador Márcio. Som. Senhor presidente, demais vereadores, referente a esse projeto, nós temos aí o CEMIC e o fundo já desde 2001 constituído no nosso município, né? Então, eu tive a oportunidade de, por alguns meses, trabalhar à frente do desenvolvimento econômico e a gente trabalhou um pouco próximo, né, dessa questão toda. E para alguns vereadores que não entendem, não têm conhecimento de algumas das funções, então é o Conselho Municipal de Indústria e Comércio, que trata de vários assuntos junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com a coordenadoria. E um deles, um exemplo, é o recebimento de demandas das esferas das indústrias, dos novos comércios, de necessidade de melhorias que deve ser feito por uma empresa, e passa por este conselho, essa análise, o que vai contribuir e ter de retorno para o nosso município, se vai gerar emprego essa melhoria, se é uma terraplanagem para um terreno, se é uma macadamização de uma entrada de uma empresa, se é uma instalação de uma nova empresa. Então o CEMIC se reúne, avalia e dá o seu parecer para o município, para o executivo, seja favorável ou desfavorável. Então, quando o prefeito manda um projeto para esta casa, ele tem um amparo do CEMIC, do Conselho. E aqui nessa redação, a gente tem algumas alterações que são composições das entidades que compõem. O sindicato laboral, passando para o sindicato patronal, indústria e comércio, visto que não era apresentado membros, não era participado e não tinha participação. A entidade da OAB foi incluída e também instituição de ensino superior, porque antigamente, em 2001, a CELV foi criada em 99 e sempre participaram só representantes da UniaCelv. Só que hoje nós temos mais entidades, aí é feito o convite para todas as instituições de ensino superior. E também ela passa a ser supervisionada, né, pela Secretaria de Governo, com a supervisão e deliberação do CEMIC. Então essas são as principais alterações que passa para essa casa para fazer a alteração de texto para dar sequência nos trabalhos do Conselho. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Jonas Lima. Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham na sessão, acho que o líder do governo, né, fez, né, uma bela explanação e também da importância, né, de nós mantermos, né, eu diria, forte essa questão do Conselho. E falamos aqui sobre empreendedorismo, falamos sobre apoio. Então, é uma ferramenta que pode ser, né, discutido, deliberado, as ações e as demandas também que chegam dos empresários, né, de micros e pequenos empresários e grandes empresários, enfim, que passam então dentro desse conselho para que dá, né, uma segurança também ao governo e que dá uma segurança, eu digo até mesmo na Câmara, né, Legislativa, e que estão sendo acompanhados, estão sendo assistidos. Eu acho que é uma matéria, um tema importante, né, sou favorável, obviamente, e que a gente então possa seguir aí com os trabalhos. E também aqui a gente tem aí, né, o desenvolvimento econômico do município, né, hoje também representado aí pelo GCE, que é importante, que é uma ferramenta
que vai dar aí, eu diria assim, mais condições também deles ampliar esse trabalho, né? Então, acho que através do governo. Então, é importante, voto favorável. Obrigado, senhor presidente, ao tempo. Obrigado, vereador Jonas. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanhem, boa noite. É memorável este projeto, com certeza, né? É uma forma de socializar, junto com a classe empresarial, o desenvolvimento e o crescimento do município. Eu, inclusive, estava à frente da secretaria na oportunidade, esta lei foi criada em 2001, eu junto com alguns empresários, que nem o Landolino Schultz, o Antônio Knopp, mais algumas pessoas, elaboramos este projeto. Por que este projeto foi feito? Para o prefeito ter uma base ou um auxílio de quem ele vai ajudar. Qual é o impacto econômico que isso vai trazer para o nosso município? Porque era muito fácil, senão. O prefeito simplesmente, a empresa tal eu vou ajudar, a empresa tal eu não ajudo, a empresa tal eu ajudo, a empresa tal eu não ajudo. Assim não. Com certeza é um projeto válido, e é válido, e parabenizo o executivo que cada dia melhore este projeto, tá? Porque ele passa por um filtro antes de chegar nesta casa, tá? Ele tem a avaliação deste conselho, acho que o conselho é deliberativo ainda, né? Deliberativo? Não, consultivo, eu acho, né? Ele não delibera. Então, delibera. Exato, então não mudou. Então, é de suma importância, né? Eu acho que vários conselhos nessas áreas deveriam ser criados, né? Uma é o projeto anterior, que já foi passado aí sobre a cervejaria, eu até ia me manifestar, mas muita gente falou, eu acho que todo mundo falou mais ou menos o que a gente ia falar. Nós temos que nos ater em outras coisas também no nosso município. Eu acho que quanto mais a população participar das ações do governo, mais sucesso o governo terá. Porque hoje, uma cidade igual a nossa, que está chegando aí aos 80 mil habitantes, ou já passando os 80 mil habitantes, não é fácil mais governar e governar sozinho. Nós temos que governar com a população e para a população. E nós estamos aqui representando a população. Parabenizo o governo pelo projeto e sou favorável ao projeto. Com a palavra, por 3 minutos, vereador Diogo Pinho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadores, o público que nos assiste. É um projeto louvável. Eu acho que qualquer projeto que venha aí incentivar a classe empreendedora é muito bem-vinda na nossa cidade. Bato muito nessa tecla, né? E sou a favor dos empresários que estão investindo muito em loteamentos aqui na nossa cidade. Vamos dar exemplos aí, né? Bairro Arapongas, 280 lotes, é para sair 4.000 lotes de terreno nesse bairro. Estrada das Areias, mais loteamentos. Então, muitas pessoas vão morar aqui, né? Mas nós temos que trazer junto para cá, viu, vereador Jonas, emprego também. Quando nós saímos na rua para fazer campanha, a gente conversa com as pessoas, não só na campanha, no nosso dia a dia, as pessoas nos cobram isso. Diogo, e o emprego, né? Então, acho que o município, o executivo, ele está fazendo de tudo, sim, para trazer mais empregos.Esse projeto aqui é exemplo. E eu gostaria aqui de abrir um convite a todos os vereadores aqui dessa casa, que agora, quinta-feira, no dia 17, às 14 horas, nós vamos visitar a EJOTFAI. A EJOTFAI é uma empresa da Alemanha, que ela tem uma parceria com a Metalúrgica FAI e juntamente com o coordenador de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o GCE, nós agendamos então essa reunião e nós vamos lá conhecer a EJOTFAI e também prestigiá-los, dar os parabéns para eles, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande evolução aqui na nossa cidade. Então, vereadores, para todos, fica o convite, tá? Às 14 horas para conhecer a EJOTFAI aqui de Indaial. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diogo. Ninguém mais inscrito para a discussão. Coloca o projeto de lei 58/2021 em primeira votação.
Não havendo manifestação em contrário, eu declaro aprovado por unanimidade. Secretário, vamos agora então às moções. Senhor presidente, foi apresentada uma moção verbal de autoria dos vereadores Ana Paula e Roger Knippers. Se me permitir, farei a leitura. Faça a leitura, secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Indaial, os vereadores que esta subscreve no uso das atribuições que lhes confere o regimento interno desta Casa, vêm requerer, após ouvido o colendo plenário, encaminhamento desta moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, com cópia para a Assembleia Legislativa do Estado, solicitando a inserção de mães em período de amamentação de bebês até 2 anos de idade, como um dos grupos prioritários no plano de imunização contra a Covid-19. Justificativa: pesquisas indicam que os anticorpos da mãe vacinada são transmitidos ao bebê através do leite materno, o que garante ainda mais proteção e saúde. A tese sobre a necessidade de vacinação também reforça o princípio de que bebês menores de 2 anos não podem fazer o uso da máscara em função do risco de sufocamento, tornando assim a proteção dos bebês pelo leite materno uma saída eficiente e sem maiores custos para o poder público. Moção verbal de autoria da vereadora Ana Paula e vereador Roger está em discussão. Vereadora Ana Paula, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha. Nós recebemos também essa reivindicação, né, vereador Roger, do Sindicato do Vestuário aqui do nosso município. Diversos estados, diversos municípios do Brasil já aderiram a essa vacinação prioritária para lactantes, Mato Grosso, São Paulo. Então, nós estamos reivindicando também, porque como a própria justificativa diz, é importante para o bebê esses nutrientes, esses anticorpos que a mãe passa durante a amamentação. E a gente pede, então, para que o Estado de Santa Catarina inclua também, em algumas pesquisas que a gente realizou aqui, a LESC já tem esse projeto de lei lá, então a gente encaminha para o governador e também para a LESC, para que eles debatam o quanto antes, para que haja a inclusão das lactantes também no grupo prioritário de vacinação. Peço apoio dos demais vereadores e agradeço, Roger, pela autoria da moção. Obrigada. Moção verbal continua em discussão. Com a palavra, um dos autores, o vereador Roger. Senhor presidente, apenas para reforçar as palavras da vereadora Ana, fomos procurados recentemente pelo Sindicato do Vestuário, ao qual fez esse pedido especial a nós vereadores, no intuito de incluir as lactantes no grupo prioritário, e reforçar aos senhores vereadores que, matematicamente falando, imunizando as mamães lactantes, automaticamente estaremos também ajudando a imunizar esses bebês. Então, contamos com o apoio e a compreensão de todos os vereadores na aprovação desta moção, da qual, na semana que vem, farei questão de entregar pessoalmente ao deputado Jerry Comper, no sentido de reforçar todo esse apelo à Assembleia Legislativa para que o projeto de lei que lá está seja sancionado e votado o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Sobre? Eu gostaria só de participar da moção, se os vereadores abrissem. Está aberta para discussão. Com a palavra, vereador Jonas. Abrir a moção para todos os vereadores. Vereadora Ana. Todos os vereadores? A moção está aberta para todos os vereadores. Algum vereador tem alguma objeção em participar da moção? Todos? Então fica de autoria de todos os vereadores. Com a palavra, vereador Jonas. Vereadora Ana, vereador Roger, acho que
muito importante, né, a lembrança e realmente produzir esse documento. E também nos convidar, então, a participar, eu acho que é mais força, muito bem lembrou a senhora, e também foi solicitado, né, por diversas pessoas, e inclusive mães, que, né, nos sugeriam e nos questionavam, né, e a gente tinha então esse questionamento sobre o plano de vacinação, né, então buscado essas informações, e agora, claro, com essa moção protocolada e também, eu diria, essa força junto aos deputados, com certeza, né, o Estado, o governo, né, e Secretaria de Saúde vai possibilitar, não tenho dúvida, né, não tenho dúvidas, e assim o município de Indaial, através do secretário Paulo, né, ele poderá organizar com a equipe, vereador Elton, né, você que é da área, né, tem esse conhecimento amplo, né, sobre a questão da vacinação, poderá então, né, dar essa sequência, né, dessa questão que é tão importante. Lembrou muito bem a senhora aqui, a vereadora Ana, e sobre toda essa questão técnica e a necessidade. Então, agradeço também a gente poder participar, né, nesse momento e numa moção importante quanto essa. Obrigado. Com a palavra, vereador Batata. Senhor presidente, em um livro do Duncan Watts, que se chama Tudo é Óbvio, quando você lê o título, você precisa, com muito carinho, porque parece tudo é óbvio e a risada é natural. Só que quando você vai ler o livro, você vai descobrir que tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. Porque quando alguém inventa uma coisa, por que eu não inventei isso antes? E a coisa mais óbvia que pode ter é você vacinar a gestante e a lactante, porque tu mata 2 coelhos com uma cajadada só. Então, os estados, né, como Santa Catarina, que tomaram para si a possibilidade de fazer o seu plano de vacinação, eles não tinham nem que estar demorando. E o pior é que é assim, a gente vai dizer, mas é óbvio, e nem só é óbvio, já tem estudos científicos das empresas. No começo, tudo bem, porque no começo a gente sabe que os estudos da vacina estavam sendo randomizados e feitos para você vacinar os idosos, a população com comorbidades e tal. Não chegou à fase de crianças, mas agora já foi adiantado esse passo, já temos resultados positivos, então nós temos que botar em prática. Então, parabenizo pela moção e agradeço pela oportunidade de nos colocar fazendo parte da mesma. Obrigado, vereador Batata. Com a palavra, vereador Alemão. Senhores vereadores, e também quero agradecer para fazer parte aí da moção. Vereador Batata, eu estava rindo, mas exatamente é daquilo que você ia falar, eu saberia que você estaria falando. Eu acho lamentável nós ter que fazer uma moção para o Ministério da Saúde ou alguém incluir as gestantes, já tendo comprovações científicas que imuniza o bebê também. Então, muitas vezes acontecem coisas no nosso Brasil, ou até dentro de um próprio sistema, que é o sistema da saúde, que nós não conseguimos entender. Tu vê, que nem o vereador Batata colocou muito bem. São coisas óbvias, são coisas cientificamente comprovadas. Por que nós aqui de Indaial temos que fazer uma moção para que sejam incluídos? São coisas que realmente acontecem, que é muito difícil da gente conseguir entender. É muito difícil. Eu lamento. Agradeço a vereadora Ana e parabenizo aí pela poder participar da moção, mas ao mesmo tempo lamento que tem que fazer uma moção por uma coisa cientificamente comprovada e tão importante em nosso país. A moção continua em discussão, ninguém mais inscrito para a discussão. Coloco a moção em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade. Secretário.
Moção apresentada pelo vereador Diogo Pinho, número 46/2021. Senhor presidente, só para a gente estar alinhando aqui, o senhor quer que eu faça a leitura de todas as moções e requerimentos, como era feito antes nas reuniões presenciais? Sim. Ok. Pode proceder de acordo com como era antes, secretário. Ok. Moção de autoria do vereador Diogo Pinho, número 46/2021. O vereador que esta subscreve, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno desta Casa Legislativa, vem requerer, após ouvido o colendo plenário, encaminhamento desta moção de aplausos aos atletas indaialenses de jiu-jitsu da Escola PS Fênix André Celestino, o Gianfranco Saibit, Sara Alves de Jesus, Maicon Gebhardt, Osmair Cardoso, Jonathan Bernardo, Igor Maurício Feliciano, Rafael Giacomelli, Tiago Silva, Alessandro Voltolini, Enio Kreuk, João Paulo Rossi, Fernando Prado e Rafael Schroeder, os quais participaram do JP Tour Sul-América Continental, realizado no município de Brusque, Santa Catarina. A equipe ficou em 15º lugar na competição geral. Os atletas conquistaram as seguintes classificações: campeões, João Paulo Rossi e Fernando Prado; vice-campeões, Enio Kreuk, Alessandro Voltolini e Tiago Silva. Moção número 46/2021, de autoria do vereador Diogo Pinho, está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, a moção é mais mesmo para incentivar esses atletas de qualquer outra modalidade. Eu gostaria de abrir também para todos os vereadores, caso os mesmos aceitem isso. E lembrando, eles estão levando o nome de Indaial. Essa competição, para quem de repente não entende, é uma competição que ela vem diretamente de Dubai, aqui para Brusque, a organização. Então, o Indaial foi para lá, competiu, ficou em 15º lugar, mais de 150 escolas, ficamos em 15º e trazemos medalha de ouro aqui para a cidade de Indaial, e isso é nome, né? Acho que não só esta modalidade, mas qualquer outra modalidade esportiva, ela tem que ter aí, né, vereador Márcio, todo o nosso apoio. Então, abro aí para todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Moção continua em discussão. Algum vereador tem objeção em participar da moção? Não havendo objeção, então a moção fica de autoria de todos os vereadores. Coloco a moção 46/2021 em votação. Não havendo objeção em contrário, declaro aprovado por unanimidade. Secretário. Moção de autoria do vereador Roger Knippers, número 45/2021. O vereador abaixo firmado requer, após ouvido o plenário, encaminhamento de moção de apelo ao senhor prefeito e à Secretaria de Administração e Finanças, solicitando medidas para que, com urgência, seja implantado o programa de regularização fiscal, o Refis 2021, em nosso município. Com tal proposta, o município poderá instituir programa visando a concessão de descontos incidentes em multas e juros decorrentes da inadimplência de débitos fiscais. Ocorre que muitas vezes o contribuinte em débito com suas obrigações tributárias fica impedido de quitar sua dívida com o fisco municipal após o vencimento, em virtude da incidência das penalidades e o consequente aumento no montante devido. Sendo assim, os descontos nos juros e multa se tornam uma possibilidade para que contribuinte devedor regularizar sua situação perante a administração pública. Além disso, podemos considerar que, em 2020, a economia do país foi prejudicada pela pandemia e diversos contribuintes tiveram dificuldades em manter em dia seus tributos municipais. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 58, dispõe que a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão.
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Percebe-se que o cumprimento das obrigações tributárias dentro dos prazos previamente previstos é sempre a melhor opção para o contribuinte, como também para a administração. Contudo, esta última deve propor ações para que se obtenha o pleno funcionamento da máquina pública quando não se alcança a arrecadação prevista dos impostos. Com a apresentação de projeto de lei, o município poderá oportunizar aos cidadãos e empresas do município um mecanismo facilitador aos que estejam em dificuldades financeiras por conta das paralisações decorrentes da repentina necessidade de distanciamento social causadas pela pandemia. Ainda no parecer número 566, exarado pela FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, em 2008, acerca do tema sob comento, afirma-se que, abre aspas, desde já se observa que os programas de recuperação de créditos fiscais não se constituem como mera discricionalidade ou benevolência da administração pública. Constituem-se como ferramentas do gestor público para fins de arrecadação tributária, encontrando respaldo, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. A recuperação fiscal, além de ser medida comum nas ações de governo, com o intuito de reaver créditos fiscais, com consequente aumento da arrecadação tributária, é uma forma de reduzir as execuções fiscais, vez que questões serão concluídas no próprio âmbito administrativo, sem ter que recorrer às medidas judiciais cabíveis para a satisfação do crédito. Obrigado, secretário. Com a palavra, vereador Roger. Senhor presidente, de uma forma muito sucinta, também quero abrir essa moção para que todos os vereadores possam assiná-la. No início do ano, nas primeiras sessões, encaminhei aqui como forma de anteprojeto de lei, através de uma indicação também aprovada por unanimidade desta casa, e quero aqui agradecer a todos os vereadores por essa sensibilidade, o anteprojeto de lei que Gaspar fez conforme o Refis 2021. Todos nós sabemos que no ano passado, e ainda estamos passando nesse momento difícil, um momento de pandemia, onde muitos empresários tiveram que fechar as suas portas durante um longo período, muitos deles não conseguiram reabri-las, infelizmente, principalmente o comércio, alimentação, restaurantes, eventos, bares. Então, essa moção vai de encontro ao apelo dessas famílias que sempre pagaram os seus impostos em dia, mas que no momento, por conta da pandemia e por conta da falta de arrecadação do seu comércio, não conseguem honrar com seus compromissos. Então peço aqui a compreensão de todos os vereadores para que em conjunto possamos pressionar de forma ordeira o governo para que encaminhe o projeto de lei à Câmara, assim como eu acredito que mais vereadores devam estar sendo cobrados da sociedade, no sentido de reaver essas pendências que as pessoas têm que não puderam pagá-las, né? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Amanhã eu tenho uma agenda com o secretário de Administração e Finanças, onde uma pessoa do ramo empresarial de restaurantes e eventos está com R$16 mil de IPTU em atraso, somente do ano passado, com juros e multa, onde ela teve que ficar praticamente o ano inteiro fechada. Tá? Já foi a cartório e ela tem até o dia 17 de junho para efetuar esse pagamento em uma só parcela. Então, esse projeto, quero aqui que o governo se sensibilize e encaminhe o quanto antes para a Câmara, para que nós possamos fazer justiça com aqueles que tentaram pagar os seus impostos em dia, mas não conseguiram. Lembrando que o Refis, ele não passa a mão na cabeça em 100% dos juros e da multa.
Ele passa a mão na cabeça em 80%, 90%. Se a pessoa pagar à vista, quem sabe até em 100%, é critério do governo, né? E é mais recursos entrando nos cofres do município para fomentar a saúde, vereador Elton, e para fomentar também a educação, que são os dois pilares mais importantes da administração pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roger. Moção continua em discussão. Ninguém mais inscrito para discussão. Coloco em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade a moção 45/2021. Vamos agora aos requerimentos. Secretário. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Ana Paula, número 201/2021. A vereadora que esta subscreve no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno desta Casa Legislativa, vem requerer, após ouvido o colendo plenário, encaminhamento deste requerimento à Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, solicitando a previsão para a operação tapa-buracos nas ruas pavimentadas do bairro Benedito. Se sim, requer a apresentação de datas. Justificativa: desde janeiro deste ano, estamos solicitando manutenção, fechar buracos na localidade. Até o momento, contudo, nenhuma das demandas foram atendidas. Solicitamos urgência. Obrigado, secretário. Requerimento 201 da vereadora Ana Paula Reiter está em discussão. Ninguém inscrito para discussão. Coloco em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade. Secretário. Requerimento de autoria do vereador Diogo Pinho, número 202/2021. O vereador abaixo firmado requer, após ouvido o plenário, encaminhamento de ofício à Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações. Letra A. O Executivo possui cronograma para a limpeza de vias pavimentadas? Letra B. Qual a previsão para a limpeza da Rua Santa Luzia e da Avenida Brasil, hidrojato e varredura? Justificativa: vale salientar que a Avenida Brasil, próxima à rodovia BR-470, está com barro na pista. Requerimento 202 de autoria do vereador Diogo Pinho está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, obrigado. Tenho certeza que com esse requerimento eu tenho todo o apoio do amigo e o vereador Jonas Lima. Aqui, vereador Jonas, eu sinto um pouco na pele realmente, porque a família de lá, amigos, e tem uma empresa nova na rua Fortunato Packer. Essa empresa é uma concreteira. Eles adquiriram hoje, eu acho, mais de 15 caminhões. Então, todos os dias, para entender, o caminhão ele sai da estrada de barro e vai na estrada pavimentada. Então, automaticamente, quando chove, e até quero agradecer aqui os donos da empresa, tá? Porque eles estão molhando a estrada 2 vezes ao dia, porque realmente o poder público não iria dar conta de todos os dias ir lá molhar a estrada. Então, a gente entrou em contato com a empresa, né? O Douglas, o vereador Flávio também conhece a empresa, e ele prontamente já se disponibilizou com um caminhão próprio, e 2 vezes por dia, tá? Quando tem sol, ele passa o caminhão molhando. Então, automaticamente, a estrada pavimentada ela fica com barro, e depois seca e vem a poeira automaticamente. Então, para que eu tenho certeza, vereador Jonas, que você e também no teu bairro Rio Morto, o final da Avenida Brasil, também precisa estar fazendo aí essa varredura e a limpeza com o caminhão jato, no caso da água, tá? Obrigado, vereador Jonas. Eu cedo a palavra para você e parabenizo pelo trabalho, que eu sei que sempre foi muito bem feito. Requerimento está em discussão. Vereador Jonas, com a palavra. É bem importante, vereador Diogo, né?
seu requerimento, até para trazer essas informações e possibilitar, né, que o Executivo encaminhe, né, através da Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, esse cronograma e relatório. É desafiador, não tenha dúvida, né, o Alemão, que foi também secretário, né, sabe bem dessa parte, é difícil, mas hoje a gente pode dizer que o município de Indaial também está bem organizado. Inclusive, né, está aí numa aquisição já feita de 2 equipamentos novos, né, 2 mini carregadeiras, que é o nome específico da máquina, né. Hoje nós temos 2 que são uma New Holland e uma Bobcat. Embora que são equipamentos antigos, então tem problema de manutenção. Eu falo desses equipamentos, são os equipamentos que vão na frente fazendo a retirada desse material com a vassoura hidráulica e tal, né, e hoje trabalhamos inclusive no bairro Benedito, estamos entrando na rua Uberaba, né, Valentim, né, Bertolina Maiquec, saímos do Encanto Norte, estamos entrando agora na rua Três Corações, e ela vai sofrer então essa limpeza, vai seguir para a estradinha João Paulo II, né, vai dando sequência. Então tem uma equipe, né, que quero aqui fazer um registro, parabenizar essa equipe, né, que atua hoje nessa área, que é o Cláudio, né, o Carlos e o Marquinhos, né, e todos os servidores, enfim, o Valdecir, que estão lá às 5 horas da manhã e saem com esses equipamentos. Eu acompanho, inclusive, também, tenho a oportunidade, porque também sou servidor público, e a gente tenta avançar, né. Hoje temos a preocupação de manter essa limpeza em dia, né, e com esses equipamentos novos, vai dar, sim, eu diria, esse fortalecimento, essa segurança, vereador Fernando, para que a gente consiga avançar e realmente não chegue essas demandas, né, aos vereadores. Então, e também o Executivo cumpre aí com o papel, né, manter a cidade limpa, né. Eu digo sempre que cidade limpa é sinônimo de maior qualidade de vida. Então, esse é o nosso trabalho, o nosso papel, enquanto servidor público também tem esse enfrentamento. E também nessa mesma linha que vem aí as informações sobre o requerimento da vereadora Ana, está assim, né, entrando aí a equipe aí nos próximos dias no bairro Benedito, e é verdade que teve o atraso, e é verdade que a gente pode explicar, muitas vezes não justifica, mas a teoria do processo, ela é bem simples. O processo prático, ele é muito complicado. É desafiador, não adianta a gente falar que é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, mas fomos aí convocados a essa missão e a gente segue firme e forte. Então, seria isso. Obrigado, vereador Diogo, né, presidente, pelo tempo, voto aí favorável ao requerimento. Com a palavra, o vereador Elton. Só complementando o requerimento do vereador Diogo, eu fiz um tempo atrás também um requerimento solicitando informações referente às entradas de rua. Porque hoje a gente vê que não necessariamente a pessoa precisa sair de uma rua de barro, de terra, para entrar numa rua que é asfáltica. Hoje, na BR-470, quando você sai da BR, você pega 3, 4, 5 metros, às vezes ali até que dá a extensão da rua que é asfaltada, pavimentada. Em várias ruas da nossa cidade é assim. E com isso, justamente acaba sujando a via, acaba levando sedimentos e tudo, e com isso pode ter esse problema de acúmulo também nas próprias bocas de lobo e assim vai indo. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que resolver o quanto antes. Até porque em outros municípios a gente observa, não existe isso. Eu só vejo realmente esses entroncamentos aqui nas nossas ruas. Então, se isso é uma deliberação do governo estadual, se é federal, nós temos que ir atrás disso daí. Se for alguma coisa que a gente pode resolver pelo município, vamos tentar resolver pelo município, vamos buscar alguma emenda, alguma coisa que faça isso daí. Porque vamos ter daqui a pouco aí a duplicação da BR, vai ser bonita, vai ter as vias, tudo, e vamos ficar com esses 2, 3 metros de barro para entrar numa rua aí para a comunidade. Eu acho que tem que ser resolvido isso aí o quanto antes. Essa é a minha... Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente e demais vereadores, eu acho que o vereador Jonas fez uma colocação muito bem feita aqui. Eu acho que nós temos propriedade para falar sobre isso. Eu passei à frente da Secretaria de Obras e Planejamento 8 anos. Eu sei muito bem como é que é. A teoria é muito simples, a prática é muito difícil. E cronograma, hoje, para você estabelecer um cronograma, por exemplo, de patrulhamento, de qualquer coisa, não tem como. Isso depende do fator climático, depende da quebra da máquina, depende uma série de coisas. Inclusive, quando nós iniciamos a primeira gestão do governo do André, ele me dizia: Alemão,
quando é que tu vai patrulhar a rua Reno Schroeder? Eu disse, não sei, prefeito, vou ver como é que está o tempo. Não, eu quero dizer uma data para o povo. Eu disse, prefeito, não é assim. Nós temos várias dificuldades para conseguir prometer para a população. Uma vez que nós fomos lá prometer, nós temos que cumprir. Então, o processo burocrático é muito demorado. Licitação, por exemplo, está para o buraco. Estava há muito tempo na minha pasta também. Você faz, os caras entram na justiça, os caras contestam e vai. É muito fácil aqui cobrar. E é difícil até explicar, porque a população tem razão. Mas hoje a burocracia é muito grande. E vereador Elton, enquanto ao ponto que você levantou, eu até vou citar 2 exemplos. Eu tenho várias ruas. A rua Massaranduba, a entrada da rua Maringá, por exemplo. Eu fui multado na rua Maringá por 5.000 e poucos reais, porque eu fiz uma obra entre o asfalto e a 470. É faixa de domínio, você não pode mexer. Você não pode mexer. Se você, por exemplo, na entrada na rua Massaranduba, mexer nesse espaço ali, sem autorização do DINIT, ou sem autorização do órgão competente do DINIT, ou seja, lá de infra, quem for, se eles quiserem, eles multam. E essa multa na entrada da rua Maringá, eu recebi no juiz federal. O cara contestou, porque eu fiz um bueiro aí que estava dando uma valeta, e o cara achou ruim, entrou com processo e tive que pagar. Então as coisas não são tão simples assim. Isso que eu digo. Tem certas burocracias neste país que a gente não consegue entender. Obrigado, senhor presidente. Moção continua em discussão. Não havendo ninguém mais inscrito para... requerimento continua em discussão. Não havendo mais ninguém inscrito para discussão, coloco em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade o requerimento 202/2021. Secretário. Requerimento de autoria do vereador Jonas Lima, número 203/2021. O vereador abaixo firmado requer, após ouvido o colendo plenário, com fundamento no artigo 36, no inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Indaial, seja encaminhado ofício ao secretário de Urbanização e Meio Ambiente, Paulo Roberto Ledra, convocando-o a comparecer em reunião ordinária desta Casa no dia 29 deste mês, às 18h30, para prestar esclarecimentos acerca do serviço de coleta seletiva e das ações da campanha Junho Verde. Requerimento 203/2021, de autoria do vereador Jonas Lima, está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, e aqui, registrando na questão da formalidade, a gente tem que fazer a convocação, mas aqui entendendo, digo que é um convite ao meu colega e amigo Paulo Roberto Ledra, para trazer uma prestação de contas dos trabalhos da secretaria e até também, eu digo, tirar dúvidas, há muitas perguntas sobre os serviços que são realizados pela secretaria e o secretário vai poder explanar muito bem e trazer essas informações. Eu acho que é um momento importante para isso, como a Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente faz várias frentes, relacionadas à coleta seletiva, à coleta de lixo comum, parte de tapa-buracos, tem uma série de ações, de limpeza pública, enfim, que é importante trazer essa casa. Então é um momento, que a gente convida o secretário e também para ele falar sobre a campanha do Junho Verde. Campanha essa que tem aí, uma evolução e um crescimento, embora que tivemos aí uma redução sobre as ações na questão da Covid, questão da pandemia, questão, que tivemos que seguir um protocolo. Mas assim, de maneira online, como foi a questão das lives, do delivery, de mudas, que foi um sucesso. Quero dizer aos senhores vereadores, e vereadoras, e as pessoas que nos acompanham, que foi registrado aí um número recorde de pessoas que estão recebendo, que estão solicitando lá as mudas, estão recebendo e estão fazendo o plantio. E uma coisa muito bonita que está acontecendo, já foi divulgado
divulgado também nas mídias do prefeito, do executivo, que são as crianças, os pais, enfim, todo esse incentivo, né, vereador Roger, acho que é muito importante, né, vereador Diogo, vereador Batata, eu sei que também tem acompanhado, e vocês, precisamente, o vereador Diogo, tenho visto com o seu filho, né, e o vereador Roger, acho que isso é muito importante, e isso incentiva, eu digo, o plantio, incentiva as pessoas à preservação e também desperta aquele olhar para as pessoas terem mais responsabilidade sobre a condução do material, do lixo. O município hoje oferece vários programas aqui, que o secretário vai poder falar sobre coleta, né, de volumosos, aquele material que são buscados nas residências, dentro de uma programação, para não acabar lá na área verde, né, Batata? Lá no Morro do Barão, a exemplo, né, vereador Diego, que ocorre lá na Melvin Jones, enfim, em tantos locais que não são adequados. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem. Então, a chamada aqui, o convite do secretário, vai trazer essas informações. Obrigado, senhor presidente, obrigado ao tempo, e peço apoio no requerimento. Requerimento continua em discussão, ninguém inscrito para discussão. Vereador Batata, com a palavra. Quero parabenizar o autor do requerimento, dizer que o tema ele é de salutar importância, mas gostaria aqui de fazer um alerta muito grande em relação ao assunto, vereador, que em nenhum momento nós vamos alcançar o objetivo do Junho Verde se nós não formos até a Secretaria da Educação. Aliás, secretaria que está há um bom tempo sem secretário. E a educação vai ser essencial para que nós tenhamos adultos conscientes que saibam a importância de valorizar, de respeitar a natureza, os animais, os seres humanos. Sem a educação nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós temos visto a importância da educação infantil que hoje nós temos em nosso município, e praticamente em várias cidades do Brasil, a atuação dos professores que atuam de forma consciente e de forma exemplificativa, ou seja, fazem um trabalho demonstrando como funciona a separação do lixo, por que é importante separar o lixo, e a gente vê essa resposta nas crianças. Essa semana eu fui levar o meu filho no dentista, ele tem 7 anos, e ele questionou a dentista. Ele disse: doutora, por que a senhora está jogando essa luva no lixo? A senhora devia reciclar. Então você veja, e aí é claro que também entra a parte da educação de explicar o porquê daquele agente infectante, né, que são os agentes de saúde, os equipamentos de vacina, por exemplo, para explicar. Mas vejam como é importante a conscientização que eles recebem na educação infantil. Eu cedo uma parte, vereador Jonas. O vereador Batata, e muito importante, né, o senhor fazer menção a isso, e a lembrança também, e a vinda do secretário aqui vai possibilitar trazer as informações. E também, em conjunto com o vereador Flávio Molinari, a gente tem uma reserva justamente para trabalhar esse tema, né? Esse tema de bem-estar animal, esse tema da questão hoje da campanha do Junho Verde, de orientar e ensinar essas crianças da condução, né, do próprio resíduo. Acho que tem que acontecer isso, embora que o município, vereador, nas campanhas passadas, na questão da pandemia, claro que nos limitou a isso, mas trabalhamos muito forte. E também é preciso, né, a continuidade disso. A educação tem feito, né, a sua parte nesse trabalho, a gente tem os registros, mas precisamos continuar. Então, essa proposta que está sendo discutida, que vai ser trazido, vai vir a esta casa, realmente ela trata efetivamente desse seu pensamento. Nós precisamos, sim, que aquelas crianças, que esses jovens saibam como deve conduzir esses materiais, né? Até para que a gente evite aquilo que o senhor acabou de falar, que vai parar em áreas que não são adequadas. A exemplo da própria luva, olha só, né? Eu faço aqui rapidamente um comentário, vereador, como é importante isso, que no trabalho que eu desenvolvia junto à Casan, lá em 2015, em algumas campanhas que fizemos, eu fui abordado no mercado por uma criança, e que chegou e disse para a mãe: ó, mãe, esse aqui é aquele tio que disse que
vocês têm que economizar água lá em casa. A mãe vem e diz, então é você que botou aí uma ideia na minha filha, que ela está me cobrando porque eu fico com a torneira aberta lavando a louça, que a prática é diferente, por isso, por aquilo, tal, no formato de conscientizar. Então é tão importante, então eu faço esse registro aqui, e é a educação, é isso. Então obrigado, né, vereador, à parte, e em breve a gente vai ter essa matéria para a gente estar discutindo, e a participação também de ideias para a gente ampliar. Obrigado. Nos projetos pedagógicos, nós chamamos isso de práticas transversais, e são muito importantes, e devem ser tratadas, e a Secretaria de Meio Ambiente tem que entrar na educação, com força total. E aí eu quero fazer um desafio a Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência ainda tem praticamente 4 anos à frente lá da Secretaria, e o desafio Vossa Excelência consegue fazer, o resultado será no futuro. Quem viu as homenagens feitas aí aos expedicionários, que foram feitas, foi na rede social e tal, né? Todo mundo viu a foto da inauguração da Praça do Expedicionário? Livre, limpa. Alguém plantou aquelas árvores que estão lá hoje naquela praça, que são bonitas, frondosas. Então, o meu desafio a Vossa Excelência, se o presidente não cortar meu microfone, que eu gostaria de falar até o final, é que o desafio a Vossa Excelência seria fazer na cidade de Indaial uma alameda. Sabe o que é uma alameda? Nós temos em Indaial ruas, becos, avenidas, veredas, mas não temos nenhuma alameda em Indaial. Sabe, mas que rua que é essa? A alameda é uma via que tem árvores plantadas dos 2 lados, cujas copas se fecham e formam um túnel. Tempo, vereador. Obrigado, senhor presidente. Fica aqui o desafio lançado a Vossa Excelência, que tem os mecanismos para fazer isso. Requerimento continua em discussão. Ninguém mais inscrito para discussão. Coloco o requerimento em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade. Secretário. Indicações apresentadas de forma individual pelos vereadores: Ana Paula Anderson Batata, Fernanda Flávio Molinari, Jonas Lima, Márcio Selhorst, Roger Knippers e Valentim Blasius. Indicação conjunta dos vereadores Jonas Lima e Valentim Blasius. Coloco as indicações apresentadas no dia de hoje em votação. Pela ordem, senhor presidente, só a indicação 736, macadamização e patrulhamento da rua Porto Belo. Depois da vírgula, eu gostaria que fosse tirado, isso foi a parte que veio do morador e acabou passando despercebido. Só para fazer essa retificação, por favor. Obrigado, vereador. Peço então à Secretaria da Casa que faça a correção. As indicações em votação, não havendo manifestação em contrário, declaro todos aprovadas. Vamos agora para a palavra livre. Vereador Diogo de Pinho vai fazer uso da palavra. Vereador Ramiro. Vereadora Ana Paula. Vereador Batata. Vereador Pandini. Não, senhor presidente, com isso eu encerro a minha participação na sessão de hoje. Vereador Elton. Vereadora Fernanda. Vereador Alemão. Vereador Márcio. Vereador Roger. Vereador Valentim. Vereador Jonas. Com a palavra por 3 minutos, vereador Diogo. Obrigado, senhor presidente. Bom, complementando aqui a fala do vereador Batata, vereador, nós temos sim o secretário da Educação, interino, mas nós temos, que é o Silvio César da Silva. Não sei se o senhor acompanha, mas o mesmo, ele está interinamente assumindo a Secretaria de Educação e se virando nos 30. E querendo ou não, o município economiza com isso. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a unidade do João Paulo II, José Lino Quenen, que está fazendo lá com a diretora Marlise Cisneiro Slomp um belíssimo trabalho. Quem dos vereadores aqui nunca foi visitar esta unidade no João Paulo II, eu peço para os senhores, com
toda certeza vocês vão se impressionar com o trabalho que essa diretora e toda a equipe, todos os professores estão fazendo lá. Inclusive agora, no mês de junho, viu, vereador Jonas Lima, o Junho Verde, eles fizeram um belíssimo trabalho. Então, eles têm uma parte lá pedagógica, né, muito interessante para as crianças, que é o quê? O contato com a natureza. Resumidamente falando, para o público que nos assiste e os vereadores que nunca foram lá, era uma área verde, logicamente, toda cheia de mato e muito lixo. Foi tirado muito lixo desta área e foi feito lá, então, uma trilha de caminhada, áreas onde as crianças elas podem ter o contato realmente com a natureza, viu, vereador Márcio? Ela pega o barro, ela tem contato com a água. Então, assim, ó, é muito interessante essa parte pedagógica. Eu quero dar aqui os parabéns para a diretora Marlise e para toda a equipe da unidade lá do João Paulo II. E também eu quero complementar que esta unidade, ela precisa urgentemente, viu, vereadores e executivo, da sua ampliação. E o executivo já está sabendo disso, já está a par. Foi contratado agora, recentemente, um engenheiro, onde ganhou a licitação, que vai fazer o projeto de todas as ampliações e melhorias na educação e saúde aqui de Indaial. E o mesmo, quando estiver vago, uma das primeiras unidades que ele acredito que vai fazer o projeto vai ser na unidade do João Paulo II. Precisa e muito essa unidade crescer, querendo ou não, lá o loteamento do João Paulo II, novo lá, cresceu muito, e as crianças, então, precisam ter vaga na escola. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar por isso também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diogo. Com a palavra, a vereadora Ana Paula. Senhor presidente, eu recebi hoje de uns moradores ali do Encano Alto e do Ribeirão Espinho a reclamação de que o ônibus que faz o transporte escolar havia estragado. Então, eu entrei em contato com o secretário interino, Silvio, para ver o que estava acontecendo. Ele me informou que o ônibus foi mandado para a oficina, que está para sair da oficina também em Matupique, que é da Secretaria da Educação, e que esse transporte está sendo realizado com 2 carros de passeio. Entretanto, ele já conversou com o Matusa, que é o responsável lá pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e ele estará emprestando, então, a Tupic da Secretaria de Desenvolvimento Social, até que a da Educação saia do conserto. Então, e também até que o ônibus seja consertado. Então, para repassar esses moradores, de repente alguns estão nos assistindo, ou algum morador que tem o grupo lá no WhatsApp que possa estar informando os outros vereadores, os outros moradores também. Fica aqui, então, esse contato que eu fiz com o secretário e tive essa resposta. Reforçar aqui o nosso pedido hoje realizado com relação ao refis. Eu acredito que, como o vereador Roger mencionou na sua fala, se ficar da forma que está, nós teremos esses devedores, mas se der algum incentivo, porque todos nós podemos passar por isso um dia, dificuldades financeiras, não conseguir pagar em dia algum boleto, alguma conta, e fica aquela sensação ruim também na hora que a gente vai dormir, porque todo pai de família, toda mãe, toda família quer ter as suas contas em dia, mas com a pandemia realmente isso dificultou ainda mais, então o refis vai ajudar bastante. E também, tem um minuto ainda, né, senhor presidente? Reforçar aqui o nosso apoio aos servidores públicos. Eu sei que tem pessoas que argumentam de forma diferente, mas como já havia conversado com o vereador Batata a esse respeito, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina concedeu a revisão geral anual para os seus servidores. Mas tem alguma lei específica que é anterior a essa lei complementar 173/2020, ok, mas nós podemos também nos basear no Estatuto dos Servidores Públicos aqui de Indaial. Então, sem contar que tem outros municípios que deram esse reajuste, sem contar também que aqui em Indaial a gente está sem o reajuste sem a revisão desde o exercício 2019. Então, a gente faz o apelo para o nosso prefeito repensar e mandar aqui para essa casa o projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana Paula. Com a palavra, vereador Batata.
Senhor presidente, dizer que a questão do servidor público é uma questão muito delicada e ela deve ser levada com muito carinho, porque a espinha dorsal de toda a administração pública é o servidor público. Então nós sabemos das dificuldades, mas o município de Indaial, nós temos acompanhado, inclusive no ano em que a pandemia mais nos afetou, o município de Indaial teve incremento de arrecadação. Agora, já teve 13% a mais de fundo de participação dos municípios, de ICMS. Então, a reposição da inflação é um direito, não é uma exigência de obrigação, algo que está se pedindo como um favor. Não. A iniciativa privada, senhor presidente, e eu tomei a liberdade de entrar em contato com pelo menos umas 60 empresas. 90% concederam reajuste aos funcionários. Todos que fizeram os acordos sindicais concederam. Quem não concedeu ainda? Comércio, bares e restaurantes, pelas questões óbvias, mas terão a sua coletiva em julho e agosto, que deverá ser aplicada, inclusive, de forma retroativa. Então, isso é uma informação importante a ser colocada. Gostaria de lançar mais um desafio ao vereador Jonas, já que vamos falar lá da secretaria, que Vossa Excelência muito tempo atuou na Casan. Eu recebi um questionamento a respeito de se é legal ou não a prefeitura ceder macadame para a Casan. Se existe dentro do convênio, se existe alguma legislação em relação a isso. Então, se Vossa Excelência puder dar uma olhada com carinho lá nessa situação, posso depois mandar as fotos para Vossa Excelência para confirmar o que eu estou lhe falando. Em relação ao Encano, também recebi a solicitação dos moradores. Muitas crianças estão ainda no online, então a situação tende a ficar mais crítica, porque a partir do momento que o Estado começar a evoluir na vacinação, a hora que a gente começar a abrir as escolas para ter o turno integral, todos os alunos vão começar a ir para a escola, aí eu quero ver que não vai dar conta do transporte escolar. E para dizer que essa economia de um secretário da educação eu não quero, eu sou o cara que mais defende a economia, mas nós precisamos um secretário de educação. Com a palavra por 3 minutos, o vereador Elton. Senhor presidente, tive há poucos minutos um feedback do deputado estadual Ricardo Alba, do qual já tinha feito uma moção, que abri também aos demais vereadores, e que a gente fez um apelo, né, à Secretaria de Segurança Pública do Estado, pensando no nosso efetivo da Polícia Militar. Então, hoje, o deputado ele fez, né, uma cobrança, como tem um edital em aberto e não pode ser feito um novo edital para que se tenha ali, né, novos policiais, mas que fosse feito um chamamento dos excedentes. Então, quando você faz um concurso público, fica algumas pessoas de fora, mas que têm a nota que poderiam ser chamados. E hoje, eu me sinto, como acho os demais vereadores também, muito preocupado com a situação que estamos na cidade de Indaial. Todo dia nós estamos, né, divulgando notícias sobre roubo, sobre assalto, nosso comércio sendo assaltado. E essa madrugada, não sei se foi essa madrugada, aqui na rua Minas Gerais, tivemos até uma situação de uma pessoa que foi abordada, entrou em luta corporal ali com o assaltante, tomou um tiro. Então, quando eu vejo esse tipo de situação, eu fico preocupado, muito preocupado. Até como pai de família, porque eu saio cedo de casa e chego praticamente quase de madrugada, porque eu chego perto da meia-noite em casa. Então, eu me sinto muito preocupado. Então, faço novamente aqui um apelo, novamente aqui um reforço, né? A gente sabe que os nossos policiais dão o máximo, se não fazem 100, eles fazem 1000%, mas nós precisamos da colaboração da população também. Por quê? Muitas vezes os policiais vêm na sua folga para fazer uma blitz e
acaba sendo invertido a função da blitz. Muitas pessoas xingam, cobram dos policiais porque estão fazendo, e a gente precisa pensar o contrário. Quando é feita uma blitz, que o policial aborda, ele vai ver documentos, ele não vai ver só se o carro está com um pouquinho do rebaixamento, se o pneu está em dia, ou se tem um insufilme. Não, ele consulta os documentos. Nós vimos que nessa última blitz extraordinária, foi pego um cara com uma metralhadora aqui em Indaial, gente. Foi pego uma pessoa com metralhadora, aquela que mesmo foi usada aqui nos assaltos das lojas que teve. Então, nós temos, como cidadãos, como população, apoiar esses atos. Bem, eu queria que tivesse blitz 3 vezes por dia na cidade de Indaial. Porque onde tem ordem, a bandidagem não toma conta. Onde tem ordem, onde eles sabem que o negócio pega, eles não vêm para cá não, vão para outra cidade. Não vêm se instalar no nosso município. Então eu faço apelo, cuidar com os trote, o pessoal não... Com a palavra, a vereadora Fernanda. Obrigada, senhor presidente. E quero parabenizar todos os vereadores e vereadora por todas as ponderações colocadas na sessão de hoje e agradecer a parceria do vereador Elton, o qual a gente vem batalhando aí nessa questão da segurança pública, que realmente a gente precisa olhar com olhos mais atentos aqui no nosso município. Eu gostaria de ressaltar a todos os vereadores a questão da indicação do anteprojeto que nós fizemos na última sessão, 732, e enfatizar, antes de explicar um pouquinho, rapidamente, que hoje é o dia da conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. Isso é muito importante e vem ao encontro justamente da indicação do anteprojeto, né, que encaminhei ali de autoria de todos os vereadores desta casa, na questão de a possibilidade de agendamento de consultas para a pessoa idosa por telefone. Não somente por conta da pandemia, mas a gente sabe da importância que é isso e da questão que a gente vem olhando e a pessoa idosa acaba sendo esquecida nesse momento. E também da pessoa com deficiência, comprovadamente já no banco de dados do sistema de saúde. Eu acho muito importante, né, alguns vereadores desta casa levantam essa questão também, e a gente não pode esquecer, e eu peço uma ajuda de todos os vereadores, não somente da criança, do adolescente, da mulher, da questão da obra, da questão justamente da saúde, mas a questão da pessoa idosa que vem sendo esquecida nesse momento. Então seria isso. Muito obrigada. Encerro minha participação nessa noite, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, vários assuntos foram levantados hoje, uma pena que alguns vereadores já tiveram que se ausentar. É de extrema importância a gente discuti-los. Digo ao vereador Diogo Pinho que amanhã eu tenho agenda já marcada com a unidade, estou fazendo várias visitas para a gente se apropriar e ter conhecimento do que está sendo feito na educação. E parabenizar, de primeiro momento, todo o trabalho e desdobramento do secretário Silvio, que está há 2 meses aí, apagando incêndio meio período na educação e fazendo o trabalho muito bem feito como secretário de Administração e Finanças. Também recebi a demanda dos moradores do meu bairro, que eu resido no bairro lá também, e de pronto foi resolvido. Então, conversando com o Silvio, hoje à tarde, a gente também compactua junto com ele dessa preocupação de como era atendido, né, e se estraga um ônibus durante o período normal de aulas, como é que é feito, né? Então, a gente sempre tem que ter o plano B preparado para resolver essas situações. Eu venho, nesta noite, fazer um comunicado aos demais vereadores que aqui estão, de uma situação muito importante que Indaial foi convidado de forma que tem que se comemorar. 3 cidades do Brasil, Indaial foi convidado pelo Parlamento Europeu a fazer parte do Parlamento Europeu, foi indicada pela Secretaria Nacional de Esportes como cidade fomentadora do esporte. Então, do que já foi feito e do que se pode ser feito. Então, são 450 municípios do mundo, 3 do Brasil. Faz mais de 30 anos que é feito esse Parlamento Europeu premia essas cidades com fomentadoras do esporte. E eu, como
batizei o Projeto Semente, batizei o slogan Indaial Esporte o ano inteiro. Fico muito feliz de ter sido, fazer parte desse começo, e hoje o nosso trabalho lá atrás for reconhecido. O secretário Admir Packer está batalhando no meio de uma pandemia. Ano passado foi difícil, esse ano está sendo difícil. Diogo Pinha acompanha bem próximo ali os trabalhos do esporte, sabe da dificuldade que está sendo. Então, o que Indaial vai ganhar com isso? Na América do Sul se abriu para esse ano, primeira vez, América do Sul. O Brasil são 3 cidades, Indaial é uma delas. E vai ter o quê? Visibilidade internacional, novos eventos vindo para Indaial. Um exemplo, Campeonato Internacional de Kart, lá em Indaial dá para fazer. Piscina para crianças deficientes, lá em Indaial dá para fazer. Vários locais. Possibilidades de recursos para melhorias na infraestrutura esportiva. Então, hoje nós temos já um projeto em parceria com o governo federal e muito se pode ainda ter feito. Então, vai ser 2021, 2022 e 2023. Obrigado. Com a palavra, vereador Roger. Bom, boa noite novamente, senhor presidente, aos vereadores que ainda acompanham a nossa sessão. Carinhosamente também quero cumprimentar aos internautas que estão acompanhando e fiscalizando os nossos trabalhos. Gostaria aqui de reforçar o pedido que fiz na moção anterior, com relação ao Refis, né? Agradecer também as palavras da vereadora Ana, no intuito de ampliar e melhorar essa necessidade que as pessoas têm, principalmente os comerciantes que no ano passado tiveram que ficar com as portas fechadas durante um bom tempo. Quero aqui fazer esse pedido especial ao líder do governo para que encaminhe com todo carinho esse pedido, essa demanda ao secretário Silvio e também ao prefeito André Moser. E quero aqui também, senhor presidente, demais vereadores, relatar sobre uma sugestão que tenho a fazer. Não sei se é possível, mas estamos percebendo aí, eu particularmente assisto às câmeras de vacinação todos os dias no pavilhão de esportes, Rosemary Wolff, no Parque Jorge Hart. Percebo que as filas estão aumentando cada vez mais, e isso é um sinal muito positivo. Afinal de contas, as pessoas, assim como a idade está baixando, as pessoas estão se conscientizando e indo vacinar. Por outro lado, venho recebendo alguns pedidos para que os horários de vacinação sejam ampliados. Não sei se é possível continuar com o drive-thru no final de semana, ou fazer um dia D de vacinação no sábado ou no domingo, né? Ou quem sabe até ampliar o horário de vacinação para as 18h30, 19 horas, talvez não todos os dias, mas alguns dias da semana. Por quê? Porque muitas pessoas trabalham no horário comercial, trabalham no chão de fábrica, não têm condições de sair da empresa para ir se vacinar. Então fica aqui a minha sugestão, fica aqui o meu apelo ao secretário de Saúde, bem como ao líder do governo, para que leve essa demanda e estude a possibilidade de nós atendermos essa população. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. Obrigado, vereador Roger. Com a palavra agora, vereador Jonas Lima, usando o tempo cedido pelo vereador Ramiro. Com isso, 6 minutos, vereador Jonas. Senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras que acompanham, estão na sessão, e as pessoas, né, que estão na rede social. Eu teria aqui assuntos para a gente falar um bom tempo, mas tenho que respeitar aqui os 6 minutos, e aqui quero registrar e agradecer, né, o tempo do vereador Ramiro, cedido a mim. Senhor presidente, entro, né, na palavra livre no tema primeiro, segurança pública. Lembrou muito bem, né, o vereador Diogo, né, o vereador Elton. É uma preocupação de nós todos, né, de todos os vereadores e vereadoras. Indaial cresce, importante, né, esse crescimento, e aqui a gente discute um crescimento sustentável, um crescimento ordenado, que a segurança pública é base disso. Bravamente luto aí, né, os policiais militares, né, os seus comandantes, né, em todas as ações, mas ainda precisa de efetivo. E lembro, né, na história, e vocês também, né, também já estou com meus 48 anos de idade, e se tinha policiais e não tinha ferramentas, não tinha viaturas, não tinha o armamento adequado. E hoje a gente observa um cenário muito diferente, né, vereador Diogo? Então é preciso que o governo do Estado tenha esse olhar e realmente sejamos medidos
esse número de população por policiais, ou seja, é basicamente essa conta que é feita. Então fica aqui também esse meu apelo, o qual também quero levar à bancada do PSD no estado de Santa Catarina, aos deputados Milton, ao deputado Ismael dos Santos, para que tenha também essa reivindicação e reforce esse pedido que já vem sendo feito, né, por vossas excelências na casa. Também, senhor presidente, quero aqui fazer um registro rapidamente e parabenizar o vereador Márcio. Importante isso, né, Márcio? Isso demonstra a seriedade desse trabalho, desse governo, acerca e também dos seus secretários, né, dirigido à sua pessoa, né? Você é uma pessoa comprometida, né, uma pessoa realmente um entusiasta e que veste a camisa. Isso é importante, Márcio. A cidade de Indaial ganha com isso. E não aqui não estou, né, exaltando o teu nome, não, estou sendo verdadeiro, porque também tive a oportunidade de ser secretário e sei o quanto é desafiador. E aqui faço um registro a todos os secretários dessa administração, desde o seu prefeito ao vice-prefeito e todos os secretários, todos os servidores, né, que estão aí, os comissionados também, que estão à frente aí dessa liderança, desempenhando essas atividades. Então, segue-se, né, essa corrente, e faço aqui um registro ao secretário Silvio, que interinamente, vereadora Ana, está na educação, e tão importante que respondeu, né, a vereadora, e também ao meu questionamento, que era um questionamento sobre essa situação do transporte lá do Encano, qual fui questionado, e prontamente o Silvio, né, comprometido e com as respostas. Então, se desdobrando, eu acho que é um administrador, né, eu digo um excelente secretário de Finanças e também, agora interinamente, tocando a Secretaria de Educação. Senhor presidente, aqui faço também, reforço, né, a questão dos servidores públicos. Aqui faço um questionamento, faço, né, uma fala também dizendo que sou servidor público, defendo sim a reposição. É claro que quando veio aqui o diretor do sindicato, aqui o presidente do sindicato, o Ivo, né, eu fiz já menção e reforço isso. Também para quem está acompanhando, de que precisamos trilhar um caminho ao Tribunal de Contas. A Casa precisa, né, deliberar sobre a matéria, o Executivo precisa mandar o projeto. Precisamos quebrar, então, esse ciclo onde está aí um parecer do Tribunal de Contas. É importante a gente deixar esse registro aqui, e que sou favorável e também quero lutar nessa condição, para que a gente possa, sim, deliberar essa matéria. E que o prefeito também possa encaminhar para esta Casa. Então, deixo esse registro. Senhor presidente, e ainda no meu tempo, eu registro aqui, né, o convite, então, do secretário Paulo, como já falei, que vai trazer essas informações todas, e sobre os desafios que foi me lançado aqui pelo vereador Batata. Importante, vereador, vamos sim trabalhar, e também fazer registro da nossa beira-rio, da rua Curti-Heirig, que são ruas que poderiam ser consideradas já alamedas. A Curti-Heirig, porque já tem aí um cruzamento das árvores, né, o qual foi até lembrado pelo assessor do Márcio. Obrigado por essa informação. Também um tema bem importante aqui, para finalizar a minha fala, sobre BR-470, duplicação. No passado nós tínhamos uma preocupação aqui, e encaminhei uma indicação de forma de um convite ao comandante dos bombeiros, Vinotti, juntamente com o Adalir, né, o presidente, para trazer as informações as quais preocupou os vereadores, no sentido de abrir uma concessão. Os bombeiros aqui, não vou dizer que é um trabalho, eu vou dizer a missão que eles vêm desenvolvendo em Indaial, né, que aqui já foi, né, mencionada e foi realmente, né, encaminhado, e agora recentemente o presidente trabalhou aí com emendas, presidente, que fazem aí, né, eu digo, trazem novas estruturas, quanto outros vereadores também, eu também tenho lutado nessa linha. Nos preocupou uma situação e eles vêm aqui trazer informações. Como é que vai ficar depois dessa concessão? Nós temos que criar um canal jurídico, né, um apoio eu diria, a corporação, para que nesse futuro que venha a acontecer isso, o bombeiro ele possa atuar nesse corredor. Vocês todos conhecem aqui, senhor presidente, se me permitir, pelo Obrigado, então, a todos os vereadores, obrigado aos assessores, servidores da Casa, internautas, que até agora estavam acompanhando os trabalhos. Com isso, eu declaro encerrada a sessão na noite de hoje e convido a todos para a próxima reunião, na próxima quinta-feira,
dia 17, às 18h30. Uma boa semana a todos e que Deus proteja a todos nós. Boa noite.